Olá, eu sou o Denner e seja bem-vindo à Semana do Candidato. Uma semana em que eu vou compartilhar aqui nos meus canais dicas valiosas para você que vai se candidatar nas próximas eleições ou para você que vai fazer parte de alguma equipe de divulgação nas próximas eleições. E o tema de hoje é um tema muito importante e por várias vezes as pessoas acabam deixando de lado, que é o planejamento num período bem antes das eleições. Muita gente acha que a divulgação é só aquela vote em mim, meu número é tal, vou fazer isso por você, sendo que não é só isso. Você precisa criar uma marca sua pessoal, ter preocupação com o seu brand pessoal, para que quando você comece, você se colocar como pré-candidato, você ser aceito como candidato, e você começar a divulgação, as pessoas já conheçam você de alguma forma. E para isso você não precisa ficar divulgando o que você fez, que você fez tal coisa, vai fazer tal coisa, porque isso você vai guardar para o seu período de eleição. Só que antes você precisa se preocupar com o seu marketing pessoal. E é isso que eu vim falar com você hoje. Primeira coisa, começar agora, não deixe para depois. Comece a traçar agora quais vão ser as suas principais ações que você vai trabalhar nas próximas eleições, quando você começar o período realmente de pedir voto. E aí, para isso, você precisa imaginar que as pessoas têm que conhecer você, porque pode ser que você seja um candidato que vai entrar nas eleições pela primeira vez. Então as pessoas têm que conhecer você como pessoa, o que você faz, quais são seus pensamentos, suas posições, para que quando você se candidate, você não perca aquele tempo grande para mostrar para as pessoas quem é você, porque as pessoas elas já vão estar sabendo quem é o candidato X. Como é que você pode fazer isso? Tá? Primeira coisa, fazer uma avaliação daquilo que você compartilha, tá? Porque hoje, aquilo que você compartilha, ela diz muito sobre você. Então, se você compartilha coisas que não são boas, não são aceitáveis, enfim, você vai ter que fazer essa sua avaliação para saber se você está indo bem ou se você não está indo bem, se você precisa parar de compartilhar tal conteúdo ou se você precisa começar a falar sobre algum tipo de conteúdo, enfim. Avalie, faça uma avaliação positiva e negativa dos seus perfis. A primeira outra coisa é começar a aumentar a frequência do que você publica. Tá, Dena, mas eu não gosto de ficar publicando stories, ficar publicando no perfil, ficar fazendo post e tal. Só que você vai ter que fazer isso quando você se candidatar, nesse período eleitoral. Então, para você candidato ou para você que vai fazer parte da equipe, vocês precisam ter isso em mente. Essa pessoa que vai se candidatar, ou você que vai se candidatar, você tem que ser visto cada vez mais agora. Seja com a família no parque, ou seja compartilhando um conteúdo, ou seja comentando um post de alguém. Então você precisa aumentar a sua frequência de postagens. Outra coisa, comece a emitir opiniões sobre coisas cotidianas. Tá um problema lá no bairro, ou na política. E não é só emitir opinião no sentido falar mal, não, mas também tecer comentários, seja esse formador, para que as pessoas possam ver em você alguém que realmente tem cabeça, alguém que tem ciência do que fala. Se você é candidato, você não tem uma boa escrita, procure alguém que tenha essa experiência de poder tecer essa escrita. Porque é o seguinte, o seu investimento, você tem que pensar que não pode ser só na época da eleição. Tem que ser antes também. Então, você tem que pensar nesse ponto também. Outra coisa, utilize todas as mídias sociais. Mas eu não gosto do Instagram. Utiliza. Nesse momento, você não tem que pensar no que você gosta, mas sim onde o seu público está. Então, usa Twitter, usa LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. Esteja em todos os canais sociais possíveis. Outro ponto, não se envolva em confusão. Eu não digo isso só em relação à rede social, em ficar discutindo e tal. Isso também, mas não é só isso. Mas eu digo em coisas também particulares, escola, no trabalho. Evite confusão, porque todo mundo sabe, mas não custa repetir. Hoje, o que acontece, e se alguém compartilha, isso pode criar uma proporção tão grande que pode acabar com todo o seu planejamento. Então, evite se meter em confusão. Outra coisa, anote tudo. Porque nesse período, quando você começa
a ter ciência de que você vai se candidatar às próximas eleições, a sua cabeça, de você candidato, de você da equipe, começa a vir várias ideias. Então, tem um aplicativo, tá? Ou para o bloco de notas do celular, para poder anotar todas as ideias. Porque na hora que as coisas começarem, vocês começarem a criar o planejamento do que vai ser compartilhado, quais vão ser as ações, você já vai ter todo esse conteúdo anotado e vai te ajudar bastante na hora de poder fazer esse planejamento. Beleza? Amanhã tem mais vídeo e te vejo lá. Valeu!